conversa de hoje trata de arriscar-se. Arrisque-se. A vida começa depois do risco. E esse risco pode ter duas interpretações, né? Se eu faço um risco, uma linha, a vida começa depois dessa linha, porque antes é o meu limite. Mas é depois do arriscar-se. Por medo de arriscar, nós deixamos de viver. E o risco traz muitos medos inconscientes, não é? Eu falei que o risco me protege? Não. O risco me embala? Não. O risco me acalenta? Não. O risco me amedronta. Né? Se tem um desafio, eu me encho de medo. Agora, se eu for esperar o medo acabar para eu me arriscar, eu nunca farei nada, porque o medo não se acaba. O medo está dentro de mim. O medo faz parte da nossa vida. É um chip que vem instalado na placa-mãe do nosso ser. O medo está em nós, é natural. Acontece que muitas pessoas ficam ligadas no medo e param. E ficam esperando que o medo não aconteça para elas poderem agir. Eu já falei em outras transmissões sobre o medo e a coragem. Onde não se tem medo, não se tem coragem. Não precisa de coragem, não é? A coragem só existe onde há medo. Então todos os corajosos têm medo. Então não espere o medo acabar para você arriscar. Arrisque, vá em frente. Um dos grandes problemas do risco que nós enfrentamos diante do risco, esse medo que me faz parar diante do arriscar, experiências infantis, elas estão na nossa vida, né? Em várias transmissões eu falo das experiências infantis. Lá na infância, nossos pais, para nos manter em casa, para nos manter longe do perigo, que não dava para ter uma coleira, né? Não dava para conter a criança o tempo todo, não dava para ficar com os dois olhos na criança o tempo todo. Então era preciso conter. E muitas crianças, nós, muito ávidas em agir, muito inquietas, muito aceleradas, e os pais costumam colocar um pouco de medo para reter essa criança. Não vai lá que tem o bicho, não vai lá que o bicho te pega daqui, te pega de lá, né? Não vai lá por causa do guarda, não vai lá por causa do homem, não vai lá por causa disso. Então vai cercando as nossas ações com uma parede de medo. E imagina, essas paredes elas não caem da nossa vida, elas se mantêm na nossa vida. E esse é um grande problema, que chega nos dias de adulto, nós mantemos esses medos inconscientes e não sabemos o que fazer com eles. Aliás, a gente nem percebe que eles estão aí. A gente não age, a gente não investe na gente mesmo, a gente não quer mais amar, a gente não quer mais viajar, a gente não quer entrar num avião, a gente não quer viajar de carro, a gente não quer fazer um monte de coisas por medos. Um monte de coisas. Se você colecionar aí quantas coisas você não faz por medo, nossa, é uma lista incontável, não é? Eu não vou estudar mais porque isso é para jovem, eu já estou adulto demais. O que vão dizer de mim? Medo de arriscar-se, né? Perigoso, né? Então tem muitos medos que ficam fazendo isso conosco, né? O medo de arriscar, porque lá é um medo infantil. Mas tem outras coisas também. A minha própria experiência, se eu bater uma vez numa porta, essa porta não se abrir, 2 vezes ela não se abrir, 3 vezes ela não se abrir, eu não bato mais. E então eu vou aprendendo, à medida que me relaciono, o que devo e o que não devo fazer. E o medo também se instala aí. Se eu corri e caí, uma vez corri e caí, outra vez corri e caí, eu não corro mais. E eu vou me enchendo de impedimentos das experiências em que eu vivi. Isso acontece diariamente na nossa vida. Nós fazemos isso. É uma forma de ação humana. É a experiência e o que reitera essa experiência, o que faz eu continuar nela. Então, eu não arrisco por medos. Medos de experiências que eu vivi no passado e que me disseram, não faz mais isso não vai dar certo. Eu não quero aprender a nadar,
eu não quero aprender a fazer isso, fazer aquilo, né? Porque deu mal lá atrás, não foi legal, e então eu me impeço hoje. Só que as coisas não param aí, né? Esse impedimento de hoje, ele aumenta cada vez mais, vai aumentando e vai abrangendo outras áreas da vida. Então, uma das consequências do não arriscar está na infância, quando os medos infantis foram instalados por nossos queridos pais, isso é normal, né? Segundo, pelas nossas experiências de tentar e não dar certo, ou fazer e não dar certo, então não quero mais essa experiência, né? E tem outras também que eu vi acontecer. Então, por exemplo, eu vi meu pai dando uma surra no meu irmão mais velho. E eu me enchi de medo. E eu não queria levar uma surra daquele jeito. E então eu passei a temer meu pai. Evitar de fazer muitas coisas para não ser castigado como meu irmão mais velho foi. Então, a minha experiência de contato com algo fez com que eu acreditasse e tivesse medo e não me arriscasse. Não me arriscasse, nesse caso, a ser mais amável com meu pai e só tê-lo como uma pessoa que amedronta, que bate, que fere, né? Então, esse medo me acompanhou muito tempo, e eu sempre colocava entre mim e meu pai essa ideia de medo. Meu pai é uma autoridade bruta, maldosa, que espanca, e não era isso, né? Então, o arriscar-se tem limitações da vida passada, e que eu tenho medo. Então, arriscar significa confiar em você. Eu já falei numa transmissão sobre confiança, acreditar e confiar e ter fé são instâncias diferentes. Confiar em você. Não se confia no outro se não se confia em si mesmo. Então passe a adotar algumas medidas, a se arriscar mais para perceber a confiança em você. Faça algumas coisas que você tinha um certo medo de fazer e confie, passe a aprender, porque são os pais que nos dão autoconfiança. E principalmente quando eu falo pais, é pai homem, né? O pai, não a mãe. O pai é aquele que libera, é aquele que solta, é aquele que deixa o filho se estabacar no chão, né? Para aprender. A mãe não. A mãe é aquela que protege, acarinha, evita, né? Mas é o papel dela. É natural isso. Os pais vão, o pai vai levar o filho ou a filha para passear de bicicleta, ele solta a bicicleta. E o filho vai, pum, cai. Isso, muito bem, levanta, vamos mais uma vez. A mãe, se vai levar o filho para andar de bicicleta, ela segura no guidão da bicicleta e vai andando todo o caminho, segurando o guidão da bicicleta. Isso é natural. Então, o pai é aquele que libera, é aquele que dá a autoconfiança, que permite que você dê os passos e aprenda e confie em você. Então, talvez, se você tem um medo excessivo de arriscar-se, talvez essa conexão entre você e seu pai possa ser restabelecida para que você passe a ter essa confiança em você, né? Então, só se confia no outro se confia em você mesmo, tá bom? Outra coisa é confiar em você, acreditar nas coisas, acreditar na evolução, acreditar no que nós, seres humanos, já conquistamos. E acreditar é diferente de confiar. Acreditar é acreditar na capacidade que o outro já desenvolveu de aprendizados dele. Por exemplo, eu vou a um médico, eu acredito nele. Eu acredito que ele tem a capacidade de me atender, a capacidade de dizer o que está certo, o que está errado comigo. Eu entro num carro, eu acredito que esse carro funciona, não confio, eu acredito, né? Eu vou andar de avião, eu acredito que aquela máquina foi feita por pessoas experientes que já testaram de todas as formas, que o piloto sabe pilotar o avião. Eu acredito nisso. Então,
Quando eu não acredito, é como se eu dissesse que só eu sei o que as coisas fazem, como elas funcionam. Se eu não ando de avião, sou eu quem sei como é que o avião funciona. Né? Então, acreditar é deixar na mão do outro toda a capacidade do aprendizado que já foi desenvolvido até os dias de hoje, inclusive em você, porque você também é profissional e as pessoas devem acreditar na sua capacidade. Não é mesmo? Será que você acredita na sua capacidade e confia em si? Né? Depois, fé. Primeiro, confiar em você. Segundo, acreditar nas nossas capacidades evoluídas com o tempo, nas coisas desenvolvidas. Terceiro, ter fé. Ter fé que o universo te dá o suficiente. Né? Como um verso de uma antiga música, Deus dá o frio conforme o cobertor. Né? O universo cuida de você, ele te dá o suficiente. Né? Tenha fé no universo. E tenha fé em Deus. Deus tudo vê. E se ele tudo vê, tem um plano para nós, maior do que esses planos que nós temos na nossa cabeça. E se nós não confiamos no que está acontecendo, não temos fé no que está acontecendo, é como se nós disséssemos, Deus não sabe de nada, porque não devia ser assim. Quem sou eu para dizer não devia ser assim? Os planos é dele, ele é maior do que eu, não é mesmo? Um dia, Agostinho, um santo considerado pela Igreja Católica, ele estava andando na praia querendo entender os mistérios de Deus. Quem é Deus, como ele surgiu, o que ele faz. E aí, andando na praia, ele viu uma criança que tinha feito um buraquinho na areia da praia, corria na água, pegava com as mãozinhas a água e colocava no buraquinho. E ele, até chegar lá, viu isso acontecendo várias vezes. E ele ficou intrigado e perguntou para a criança, ei, o que você está fazendo aí? Ele falou, estou querendo colocar o mar aqui nesse buraco. Aí ele disse, Agostinho disse àquela criança, você é louca? Tá doida, é? É impossível colocar o mar dentro desse buraco. A criança olhou nos olhos dele e disse, é a mesma coisa que você está querendo fazer, procurando entender Deus. Ele não cabe aí na sua mente. E aí ele percebeu o que estava fazendo, não é mesmo? Então essas três instâncias, confiar em si mesmo, acreditar na nossa evolução, no nosso desenvolvimento, nos nossos conhecimentos, e terceiro, ter fé. Né? São três instâncias que são importantes para que nós possamos arriscar. Arrisque. O medo colocou que nós construímos uma caixinha, sabe? Uma caixinha. Bonitinha de presente, toda bonitinha, meiga, né? Uma caixinha. Essa caixinha foi construída com os nossos medos, ansiedades, inseguranças, traumas, experiências de infância, nossas crenças limitantes. E essa caixinha é o nosso limite da vida, da ação. Uma caixinha. Então faz assim, expanda os limites dessa caixa. Porque a vida, a sua vida, é muito maior do que essa caixinha. Ainda que ela seja bonitinha, de presente, ela é tão pequena para a sua vida. Arrisque, arrisque mais. Deixe a vida acontecer na sua vida. E seja mais feliz, porque você pode e merece. Né? Muito obrigado, era essa a mensagem que eu queria deixar para vocês sobre arriscar. Arriscar vale a pena. A vida está do outro lado do risco. A vida está do outro lado do arriscar-se. Muito obrigado a você.